comecei a jogar com 6 anos, né? 6 anos de idade, assim, conscientemente sabendo que eu queria jogar mesmo com 6 anos, né? Eu comecei a jogar beach soccer, na minha cidade tinha um campinho de areia do lado. E na escola era futsal, né? Porque a gente sempre tem a quadra de futsal na escola, então eu sempre joguei beach soccer e futsal. Sempre fui para campeonato de beach soccer. Aí chegou uma época que teve um clube em Paranaguá que me chamou, eu estava com 11 anos para 12, e eu comecei a treinar ali. Comecei a treinar com um grupo, fora a escola, né? E com o beach soccer, jogava só brincando com os moleques na rua, com os meninos. E a partir daí comecei a jogar futsal, né? Conhecer campeonatos fora no Paraná, e foi a partir daí. Nossa, foi bem difícil. Não foi nada receptivo, não foi abraçado. Minha mãe aceita hoje falar, né, colocar o nome dela aqui. Ela nunca aceitou por questão de como a gente mora em ilha ali, é tudo muito fechadinho e tinha muito preconceito do futsal, o futebol, a mulher com a bola. Ainda tinha nesse tempo, né? E minha mãe também sempre teve esse preconceito de não aceitar, de que bola não era para menina. Hoje, graças a Deus, né, ela aceita, mas assim foi bem difícil. Meu irmão às vezes me levava, né, para os campeonatos escondidos, de bicicleta. Mas assim foi bem delicada a história até os 14 anos ali para superar foi bem difícil assim para aceitar mesmo que eu queria isso. Os colégios que eu jogava também não aceitavam. O fato que eu suava bastante, né, jogando na educação física, às vezes no recreio. Aí as professoras ficavam um pouco pé atrás, assim, porque de chegar suada na sala, não gostavam. Então eu já recebi carta em casa não de expulsão, mas cuidado que isso está atrapalhando os alunos. Quando eu tinha ali cerca de 10, 11 anos, eu sempre tive notas boas, não notas superiores, mas sempre fui uma aluna de 7, 8 ali, nunca sempre 10, mas 7, 8 sempre mantive, né, a disciplina na escola. E com isso, acho que minha mãe deu um ponto, né, um voto de confiança, e chegou um momento que eu falei: mãe, é isso que eu quero, né, a senhora tem que deixar eu ir, porque é isso que eu gosto de fazer, eu amo fazer isso, e sem isso eu não me reconheço, né. E eu com pouca idade, já falando como se fosse que eu ia viver disso sem saber o que viria, né. E chegou um momento ali que eu ficava sem comer, sem querer ir para a escola, e ela me via muito triste, então ela falou assim: ó, filha, não é isso que a mãe quer, mas a mãe quer te ver feliz. E a partir daí ela começou a aceitar já. Bom, no futsal foi como eu falei, né, 10 anos eu comecei a treinar, 11 anos ali na Fundação de Esportes em Paranaguá, onde eu moro. E a partir daí, conhecendo o Paraná, né, só região, foi situação bem rápida, assim, porque foi 11, 12, aí 13 eu tive uma proposta para sair e minha mãe não aceitou porque ela tinha muito medo, né, de deixar eu ir com 13 anos. Mas com 14 já tive outra proposta, porque eu lutei bastante também na orelha dela, né, conversei bastante, falei: mãe, tenho que sair daqui, porque se eu não sair daqui, quem vai ser da gente? Para mim era a única coisa que importava, o futsal, o futebol, né, futsal. Então ela me deixou, confiou e fui para Telêmaco Borba, a primeira equipe que eu joguei futsal. Ali eu joguei 4 anos, me formei em administração e fui para São Paulo, na Estrela de Guarulhos. Joguei 1 ano, passei um perrengue grande ali e voltei para Telêmaco Borba de novo. Joguei mais 1 ano, daí completaram 5 ali. Eu fui para a Unifor, né, no Ceará, joguei também ali 1 ano e meio, 2. E foi ali que eu fui convocada pela primeira vez para a seleção brasileira, com 21 anos. E saindo dali, eu fui para Paranaguá, onde eu tentei, né, eu joguei 1 semana no Paraguai, fiz um caixinha ali, falei: vou empreender agora, né. Fui empreender e sair do futsal, né? Porque pra gente a realidade do futsal naquela época não era questão de sobrevivência, não tinha como você sobreviver, né? Então pra gente era pensar: você vai querer futsal, mas vai ter limitações na vida, ou vamos tentar aqui, que também é arriscado, né, pra gente. E eu tentei, né, abrir uma hamburgueria e não deu certo, foi uma pena bem grande, uma decepção muito grande na minha vida, porque para mim era aquilo, né? Depois do futsal, eu acreditei que fosse possível, mas realmente não foi. Mas Deus é tão maravilhoso que as coisas dão errado para dar certo, né? E deu errado isso, mas
Eu deixei tudo para trás, com dívida, contas, voltei para o futsal de novo para ter esse oxigênio de vida e realmente é isso. O Espírito Santo estava ali, falou comigo e me levantou, aí eu fui para São José dos Campos, no São José. Joguei também um ano ali e depois ali eu tive a proposta de ir para a Europa, para o clube que eu estou jogando hoje, que é o Melilla, né? Joguei um ano ali no Melilla, uma temporada, e fui para o Burela. O Burela jogamos 4 temporadas, ganhamos tudo que tinha de campeonato para ganhar ali, graças a Deus. E agora hoje eu estou no Melilla de novo, voltei para lá. Então é mais ou menos assim, um pouquinho da trajetória minha. O futsal ali era coração mesmo, não tinha condições de sobrevivência, não tinha, porque eu também tinha uma família para ajudar, né? Até hoje a gente tem muitos atletas que ajudam famílias, né, com o futsal. E naquela época era bem complicado, assim, você não tinha como sobreviver, não tinha como alugar uma casa, não tinha como morar com alguém, não tinha como você ter seus benefícios, comprar teu carro, ou era pagar o aluguel e ficar sem comer. Então é assim, né? Ainda o futsal está crescendo, graças a Deus, né? Bom, quando eu saí de casa, eu não ganhava nada, só financeiramente falando, né, dinheiro físico nada, só a faculdade, a escola e a faculdade. Isso era 100%. Mas no mês assim não ganhava nada. Às vezes pedia uns R$50 ali pro treinador para comprar as coisas de higiene, para sobreviver ali. Não tinha nada de luxo, né? E o clube também tinha patrocínios de restaurante, então a gente conseguia ter pelo menos a alimentação do dia, né, que era o almoço. Então era mais ou menos assim, a gente às vezes tinha o patrocínio de padaria, né, comia com o dinheiro da padaria, mas nada de luxo. Eu me dá vontade de comer uma bolacha. Não tinha essas condições. Então se eu fosse colocar na ponta do lápis R$100 por mês, assim, quando eu comecei, né. O futsal representa a minha vida, né, praticamente, é tudo. Desde o início que eu saí lá, desde que eu peguei na bola com 6 anos, eu sabia que era isso, né. Eu tive vários caminhos para seguir, mas hoje o futsal para mim é resumido a minha vida mesmo inteira. Na verdade, eu nunca profetizei, eu nunca pensei em ser melhor do mundo, nunca. Isso nunca passou pela minha cabeça, eu sempre pensei em ser melhor que eu, né, sempre. A melhor do mundo, Emily, é a pessoa mais simples que tem, eu sou muito simples. Obviamente, quem consegue conquistar coisas grandes passaram por muitas dificuldades. Graças a Deus eu cheguei e sou muito grata e realmente não esperava chegar onde eu cheguei, mas Deus é tão bom que prepara as coisas sem a gente saber, né?